Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que houve várias situações em determinados lugares, em determinadas famílias, que acabaram sendo definidas, resolvidas pela fé de um personagem no seio da família. E hoje, então, estamos falando sobre esse tema, procurando despertar em você o desejo e a vontade de ser um marido de fé, uma esposa de fé, um filho da fé, não é um irmão, um pai, um genro, uma sogra, um sogro, né, ou uma nora de fé no seio desta família. É importante, né, porque a família enfrenta várias crises, enfrenta várias situações, né, sem contar aquelas situações ainda involuntárias, como problemas de saúde, acidentes e tantas outras coisas que acontecem de forma surpreendente no meio da família, né? Uma surpresa desagradável, uma notícia ruim, né? E muitas vezes o grande problema nosso é saber como administrar, como gerir esta situação. Então, homens e mulheres de fé fazem toda a diferença no meio dessas circunstâncias. E hoje estamos aqui justamente para podermos, então, darmos uma pincelada sobre este assunto, né? Oferecer aqui algumas dicas boas e importantes e deixarmos uma palavra que vai exatamente edificar a sua fé. Estamos muito alegres hoje e eu quero, já de antemão, antes mesmo de entrar na palavra, deixar uma salva de palmas para todos os ouvintes da Rádio Fiel que não nos deixam mal. É isso mesmo. Ouvintes que não nos deixam mal. Ouvintes que todos os dias enviam alguma mensagem, mandam uma saudação, estão com a Rádio Fiel. E se você está aí do outro lado, esse aplauso e essa salva de palmas é para você. Uma salva de palmas, essa é para os nossos estimados ouvintes, né? Acabamos de ouvir agora. E se você está do outro lado, não hesite em entrar em contato com a gente, nos deixar aqui uma palavra de saudação, um testemunho, uma palavra de fé, encorajamento, né? O que estiver no seu coração, este é o momento de você se libertar e abrir o coração para demonstrar o quanto essa rádio e os seus programas têm sido abençoados para a sua vida. Gente, nós vamos ler a passagem bíblica. A passagem bíblica hoje que nós temos está no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21. Nós vamos fazer a leitura. Vamos começar no versículo 20 para poder parafrasear bem o versículo e contextualizar bem a mensagem. Gênesis 25, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Ará, e a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão, e um povo será mais forte do que o outro. Olha aí, meus queridos irmãos, Deus falando com a irmã Rebeca, esposa de Isaque. Mas nós temos uma situação aqui muito difícil e complicada no seio familiar para quem está buscando um filho. E eu vou dizer para vocês que esta situação na África é semelhante ao povo judeu, ao povo da Bíblia. Uma mulher sem filhos, uma mulher impedida de gerar, estéril, sofre muito na minha cultura africana, né? Porque a cultura africana, a mulher tem que ter filhos, o homem, o esposo, tem que conseguir gerar filhos, tem que conseguir gerar herdeiros, descendentes, né? E quando uma mulher
mulher passa por isso. Infelizmente, a cultura não é muito boa nesse sentido, né? É mal vista, mal falada em alguns círculos familiares, é mal compreendida, as pessoas já chamam alguns nomes, não é? E isso não é muito bom. Na cultura judaica também era assim. Na cultura judaica, que é uma cultura muito máscula, muito viril, não é semelhante da minha cultura africana, né? As mulheres tinham que ter filho para serem honradas, né? Para serem vistas como realmente mulheres honradas, porque estavam dando descendentes aos seus maridos, não é? E Rebeca chegou ao ponto de falar para o seu marido Isaac: dá-me filhos, senão morro. E a Bíblia diz que Isaac orava por Rebeca. Isaac orava por Rebeca constantemente. Ele buscava a Deus por Rebeca. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac e ela acabou gerando, né, um par de gêmeos, Esaú e Jacó. Nós conhecemos muito bem a história. O que nós queremos aprender com essa história é que a questão da esterilidade nessa família, nesse casamento de Isaac e Rebeca, foi resolvido não por uma intervenção médica, sem eu querer desmerecer a medicina, não é? O Evangelho não desmerece a medicina, Cristo em nenhum momento desmereceu a medicina tem o seu lugar, a fé também tem o seu lugar. É assim que nós vivemos, não é? Uma parte nos tratamos com médico da terra, vamos para a unidade de pronto atendimento, vamos para a Santa Casa, fizemos todos os exames que temos que fazer. Eu ainda, essa semana, né, terei passado por alguns exames também, mas tem algumas situações na nossa vida que nós resolvemos com o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o juiz de toda a terra, que é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, né? Então Isaac orava muito por Rebeca. Ele levou tempo orando várias vezes, até que Deus o ouvisse, como a Bíblia diz, e Deus abriu a madre de sua esposa. Bom, o grande ensinamento que podemos obter daqui, hoje o nosso tema é exatamente falar sobre manifestações de fé no meio da família, no círculo familiar, né? Pessoas de fé são importantes na família. E nós vemos aqui como este marido, como este homem foi fundamental para que a vida de sua esposa tivesse algum equilíbrio, para que sua esposa tivesse algum consolo na vida, né? Por ter conseguido uma bênção que ela ansiava demais. Não é? Rebeca quis oferecer filhos a Isaac, mas ela não os podia ter, ok? Isaac não ficou ali exigindo, obrigando, querendo fazer a esposa sentir-se culpada, querendo fazer alguma provocação, demonstrando que ele estava ali todo saudável e pronto, e sua esposa não, né? Porque às vezes nós sabemos o que acontece dentro dos círculos familiares. A família é muito atacada espiritualmente falando, né? Não só espiritualmente falando, mas como hoje, a nível social, vários hábitos e costumes estão surgindo no meio social e que não são nada proveitosos para o seio familiar, não é? Hoje em dia existe uma grande divergência entre aquilo que os pais ensinam dentro de sua casa para os filhos e aquilo que os filhos aprendem fora de casa. Podemos dizer que estamos numa guerra, né? As famílias estão em uma guerra social para conseguirem manter os valores, os princípios morais, éticos e cristãos e por aí fora, né? E então, o grande exemplo que podemos aprender com Isaac é exatamente isso. Isaac, ele era um homem de fé, um homem que orava, buscava a Deus, e ele conseguiu ajudar sua esposa, ok? É claro que ser um homem trabalhador é importante, cumprir os seus deveres como marido, esposa é importante, né? Assumir a sua responsabilidade dentro da cadeia familiar é muito importante. Porém, este é um caso que nos mostra que muitas das vezes a fé pode resolver a questão. Uma atitude de fé, um ato de fé, como tomou Isaac orando a Deus, pode atrair de forma sobrenatural o olhar de Deus para a família. Nós temos esse exemplo como um dos grandes exemplos na Bíblia, em que um membro da família usou de um recurso espiritual, a oração e a fé,
para que sua família pudesse ter dias melhores, né? Imagina a esposa alegre e feliz, 2 crianças no ventre, nasceram, foram criadas com muito amor e carinho, mas nós sabemos que na vida daquela mulher, o marido foi fundamental por ter tomado uma atitude de fé. Gente, a fé é importante na família. A fé é importante na casa. Durante o aconselhamento e na terapia com muitas pessoas que foram divorciadas e separadas, muitas das vezes a gente chegava a um momento em que tentava perceber as razões do divórcio, da separação ou daquela crise familiar. Grande parte das pessoas, quando tenta justificar ou explicar por que a família acabou, por que quebrou o relacionamento, muitas delas começavam de forma perdida, se sentiam perdidas. Aí quando eu disse, não, mas por que você acha? Qual a sua opinião sobre o fim do seu casamento? A opinião que você tem, por que o casamento acabou? Por que seu marido foi embora? Por que sua esposa abandonou você? Por que seu filho saiu de casa? Na sua opinião, tudo bem, você diz que não sabe, né? Mas você tem sempre algum pensamento seu, né? Alguma ideia sua. Então, qual é a sua opinião? A grande parte das pessoas, pastor, não sei. Eu não sei o que deu na cabeça dele, não sei o que deu na cabeça dela, não sei o que aconteceu, nós até estávamos bem, de repente começamos brigando. Foi um ciclo de brigas que no fim, mais ninguém aguentou, suportou, cada um teve que ir para o seu lado para ter paz. Bom, grande parte deles não consegue explicar exatamente, claramente, assim, de forma clara e evidente. Foi assim, começou assim, acabou assim e estamos aqui como estamos, né? Isso por quê? Porque às vezes em algum momento faltou uma atitude espiritual, ok? Você pode ser um homem trabalhador, uma mulher muito trabalhadeira, uma guerreira, sabe? Pessoas que se levantam de manhã, lutam pelos seus objetivos, pessoas que estão vencendo problemas de saúde gravíssimos, estão dando a volta por cima, pessoas que vêm a batalhar mais de 15 anos, há mais de 20 anos, pelo sonho da casa própria. Sim, realmente você pode ser alguém que tenha orgulho na sua experiência de vida e nas lutas que você travou na vida até chegar onde você chegou, não é? Pode ser que seja rico, pode ser que não seja rico, pode ser que seja... mas você tem orgulho daquilo que você conquistou na vida, né? Você tem orgulho dos seus resultados. Isso é importante, é tudo que nós precisamos. Mas, convenhamos, meus amados irmãos, ao lado disso, nós precisamos saber que na vida tem situações em que o elemento espiritual pode definir todas as coisas. Ok? Tem momentos na vida que se nós não tivermos a parte espiritual bem dominada, bem preparada, nós não tivermos a fé no lugar, realmente nós teremos uma experiência muito desagradável e que pode ser muito trágica, ok? Tem coisas na vida que não se resolve por experiência de vida, não se resolve por ser bem vivido, não se resolve por já ter um ensino universitário, por ter uma profissão ou várias nas mãos, não se resolve por ter conta bancária recheada de dinheiro. Não, tem situações da vida que seu dinheiro não poderá lhe valer nada. Eu já vi, e acredito que muitos irmãos já tenham visto, pessoas que em algum momento da vida precisavam de um alívio que o dinheiro não podia dar. Precisavam de um consolo que o dinheiro não podia dar. Entendeu? Então, isso por quê? Porque o elemento espiritual é importante. A nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus, nossa conexão com a fé é importante. Por quê? Porque a fé não é algo deste mundo. Entendeu? A fé não é algo deste mundo, porque todo mundo, você pode ouvir alguém dizer, não, eu confio em Deus, tenho fé em Deus. A fé é natural, é a fé normal que todo mundo tem, de saber que Deus existe, de saber que Deus é bom, de saber que Deus recompensa as pessoas que realmente andam pela fé e praticam boas obras. Mas eu falo daquela fé espiritual, daquela fé única, individual, daquela fé que te leva no meio dos desacreditados a acreditar, no meio dos desconsolados a buscar consolo. Aquela fé que te leva a entender que Deus tem algo acima do seu sofrimento. Deus tem algo maior acima da prova que você está enfrentando hoje. Deus tem algo maior acima das tribulações, das crises que você está enfrentando hoje. Eu falo dessa fé prática, dessa fé que gera resultado, dessa fé que acontece,
que é a fé genuína no Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aquela fé que te faz acordar de madrugada e orar a Deus, te faz levantar de manhã e dizer: Senhor, eu sou grato pela noite, pelo dia. Essa fé que te faz orar antes de trabalhar, antes de comer. Essa fé que te faz orar antes de resolver o problema. Essa fé que depois de muitos anos ainda te leva a crer que Deus vai chegar no seu caminho e apresentar para você uma proposta completamente diferente. Essa fé prática, ok? Nós temos um outro exemplo de fé na família, uma outra manifestação de fé. Jó orava pelos seus filhos. Ele tinha 10 filhos e ele orava um por um, pelos 10. Ele pedia a Deus misericórdia. Ele pedia perdão pelos pecados dos seus próprios filhos. Ele pedia a Deus que abençoasse a sua casa, a sua família. Ele pedia a Deus que fizesse as suas obras, que inclinasse os seus filhos pelo caminho do bem, não é? É uma grande manifestação de fé que quando Jó perdeu a sua família, aqueles filhos todos morreram, infelizmente, ele perdeu a riqueza, vocês sabem a história. Nós temos Jó como um grande exemplo de vida e de fé, não é? Pelo menos aquela manifestação de fé permitiu que ele ficasse firme no pior dia da sua vida, no dia que ele perdeu os 10 filhos e a riqueza e perdeu tudo, não é? Então, eu posso dizer para você que manifestações de fé genuína no seio da família são importantes. Não falo de manifestação de religiosidade, é outra coisa, né? Seguir ritos, dogmas e seguir tradições religiosas, isso é outra coisa. São coisas que têm apenas aparência de bondade, mas não tem resultado prático na fé, né? Eu falo de uma fé genuína, uma fé que te leva a enfrentar os momentos difíceis no relacionamento, na família. Os momentos difíceis com a própria vida te levam a enfrentar segundo o poder de Deus, né? Porque quando a Bíblia fala sobre fé, eu dizia que a fé não é desse mundo. A Bíblia, ela identifica a fé no capítulo 11 do livro dos Hebreus, né? E olha o que a Bíblia diz, como que a Bíblia define a própria fé. Diz assim: a fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam. Ok? Ele é uma certeza firme de tudo que a gente espera almejar na vida. É uma certeza firme. Até aí tudo bem. Parece algo normal, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. E veja a segunda parte. E a prova das coisas que não se veem. Entendeu? Ela é certeza do que eu espero e é prova do que eu não vejo, mas eu consigo provar. Eu não vejo, mas eu consigo provar. Então, a partir desse momento, você começa a entender que a fé, ela não é de natureza humana. Ela é uma força espiritual. Ela é uma virtude espiritual. É quando você se apoia na palavra e no poder de Deus. Ainda que todas as expectativas estejam contra ti, contra a sua família, contra aquela situação, ainda que o diagnóstico médico seja o pior, ainda que a situação, a tragédia que aconteceu tenha ultrapassado todos os limites da bondade, o homem de fé, a mulher de fé, ela acredita, e isso pode fazer a diferença no meio da sua família. Eu me lembro, há muitos anos atrás, né, minha filha hoje tem 12 anos, ela chama-se Maria Valentina, ela é autista. Ela é autista, é o xodó da casa, né? Ele é uma bênção, tem 12 anos. Ela é autista e não verbal, né? Ela ouve perfeitamente, mas não verbaliza as palavras. E tem todos aqueles maneirismos e sinais do autismo. Há 12 anos atrás, quando ela nasceu, ela foi gerada num parto pélvico. Não sei como falar muito bem no português brasileiro, não sei se é a mesma coisa, mas no português angolano a gente chama parto pélvico, aquele parto em que a criança ela vem não com a cabeça, mas vem com os pés. Entendeu? Ela passou os 9 meses inteirinha na posição fetal de saída pelo canal vaginal. Mas o que aconteceu? No último dia, quando a mãe vai para a maternidade, aconteceu uma coisa estranha. Ela não estava mais em posição fetal de saída pelo canal. Ela estava
como que sentada, imagina. Os pés estavam em posição de saída e a cabeça. Os médicos foram preparar a cirurgia, né, para fazer a cesárea para minha esposa, e de repente eles demoraram muito. E quando demoraram, a criança acabou nascendo, saindo. Ela expulsou a criança pelos pés, né? A criança saiu pelos pés. Eles só vieram, quando eles voltaram para a sala, já ajudaram, ela já estava saindo toda. Com isso, minha filha ganhou muitos problemas de saúde, né? Ficou internada mais de 3 meses e no último mês, na última semana, nos últimos 5 dias, ela teve por dia mais de 7 paradas cardíacas. Ela tinha 4 enfermeiras vigiando ela na UTI, na pediatria, vigiando ela, fazendo... Como que chama aqui no Brasil? Quando a gente está tentando ressuscitar a pessoa, reanimar, né? Fazendo reanimação, vamos lá. Fazendo reanimação para ela, né? E a última vez que aconteceu foi na quinta-feira, foi no 4º dia, e ela teve as paradas cardíacas e acabou perdendo todos os sinais vitais. Ela ficou mais de 4 horas sem sinal de vida. Para que você tenha ideia, as paradas cardíacas que ela fazia, em 5, 10 minutos voltava. Mas nesse dia, quinta-feira, ela ficou sem nenhum sinal de vida. Sem nenhum sinal de vida. Durante 4 horas, aí o médico concluiu e deu ela como morta. O médico concluiu e deu ela como morta. Imaginem, meus amigos, meus irmãos, que quando saíamos da 4ª hora para a 5ª, né, ela estava morta, eles prepararam ela para ir para levarmos direto, era um recém-nascido, ia direto para o necrotério e dali para preparar o funeral, né? Eu estava muito triste, muito dolorido com a situação, minha esposa também, eu chorando, minha esposa chorando, e nós tínhamos uma promessa de Deus que nós teríamos a nossa segunda filha e não teria problemas nenhum, mas infelizmente essa acabou morrendo. Já tínhamos perdido um antes dela. Meus amados irmãos, eu estava na porta, lá no quarto, na UTI, minha filha morta, a enfermeira organizando o corpinho dela para irmos para o necrotério, e quando eu olhei para minha esposa chorando, eu falei assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Queridos, quando eu disse seja feita a sua vontade, minha filha deu 3 espirros, depois de estar 4 horas, mais de 4 horas, sem nenhum sinal de vida. Sem nenhum sinal de vida. Imagina, um homem sem fé talvez xingava, gritava, protestava contra o céu, né? Protestaria. Uma pessoa sem fé ficaria tão magoada de tanta raiva que tinha, né? Mas naquele momento me deu para falar aquelas palavras, porque eu orei muito para aquela menina, que ela estivesse viva. E quando foi decretada que estava morta, e o médico foi passar a certidão de óbito, o documento obituário, o documento do óbito, né? Quando a pessoa morre, eles dão aquele documento. Aí, minha gente, eu falei assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Aí, quando eu falei seja feita a sua vontade, a menina deu 3 espirros. 3 espirros. 3 espirros. Ela nasceu já abaixo do peso. Imagina aquela menininha pequena. A enfermeira deu um grito, pedindo para o doutor rasgar o documento do óbito. Ela pegou uma bomba manual de oxigênio e foi bombeando o ar para o corpo da menina, até que ela sentiu a segurança que a menina pudesse respirar por si só. Gente, foi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Mudou minha vida para sempre, porque me fez entender que até o último sinal, até o último momento, Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer aquilo que os homens acham inevitável, não tem mais saída. Deus pode se manifestar. E foi um ato de fé. Não abri minha boca para dizer que alguém fez um trabalho contra mim, não abri, eu sabia que estava entrando da guerra espiritual, não abri minha boca para protestar contra ninguém, eu simplesmente disse: Senhor, seja feita a sua vontade. E Deus me devolveu a minha filha. Hoje já tem 12 anos, é uma bênção. Ela está estudando ali na Alice Naves, vai para a PAI, e é uma bênção a vida dela. A vida dela atrai muitas bênçãos para a nossa vida. E é uma menina que entende muito as coisas espirituais.
entende muito de oração, tem 12 anos, não fala, mas se você vê o nível de espiritualidade que essa menina tem, que só a gente entende, só quem está por perto entende, só Deus na causa, meus irmãos. Então, manifestação de fé no seio da família é importante. Tem casos de saúde, tem casos de vida ou morte, tem casos de emprego, tem casos da relação estiver à beira de se quebrar, tem casos de alta tensão no círculo familiar, que a gente não sabe mais como resolver, situações que levam anos, situações que aconteceram agora, mas o nível de gravidade ultrapassa a competência da maioria das pessoas do seio familiar, mas Deus procura apenas um homem e uma mulher de fé. Aconteceu com Gideão, por exemplo, no tempo de Gideão, Israel vivia a opressão dos midianitas, né? E por causa da opressão dos midianitas, Israel empobreceu muito. Eles não podiam nem sair para o campo para cultivar. Eles não podiam nem sair para a rua para poder trabalhar, que os midianitas saqueavam tudo, destruíam tudo. E a Bíblia diz que o povo de Israel empobreceu muito no tempo no tempo dos midianitas, né? E eles disseram que Gideão disse que o povo dos midianitas, né, havia dito para o povo de Israel que eles não tinham direito a nada e que eles deveriam ficar dentro de casa, que se saíssem seriam mortos, seriam perseguidos. E era um tempo muito perigoso para o judeu, né? Mas a Bíblia diz que Gideão, ele decidiu que ele se sacrificaria para que sua família não morresse à fome. E ele saiu aí à noite, saiu assim de mansinho, foi para o lagar ali e malhava o trigo no lagar e preparava para depois levar para sua família. Foi uma atitude de muita coragem que nenhum dos seus irmãos mais velhos teve, nem seu pai, nem sua mãe. Ele pôs a sua vida em risco, mas tinha decidido não morrer à fome, nem ele, nem sua família. E de repente o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: vai na tua força, vai nesta força, jovem valoroso, porque você vai livrar a Israel. Olha só, Deus já o promove. Você não vai livrar só sua família, você vai livrar o povo de Israel com a coragem que você tem. E aí já vai o protesto do menino, né? Mas se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio toda essa miséria? A minha família é mais pequena, a minha tribo é mais pequena, a minha família é mais pequena, a casa do meu pai é mais pequena, o meu pai é o menor, e eu sou o filho menor da minha família. É tudo menor, é tudo pequeno, né? Ele contando o seu histórico, talvez, de fracasso, o seu histórico de humilhações, o seu histórico de pequenez, para conseguir provar para o anjo do Senhor que a sua dúvida ou incredulidade se justificava. Mas o anjo do Senhor fez uma aliança com ele e falou para ele: não, você vai livrar Israel. Olha aí, um ato de fé. Esse menino, ele arriscou a sua vida, mas por ele arriscar a sua vida, por ter tanta fé, tanta coragem, Deus colocou o Espírito Santo sobre ele. E ele se tornou juiz de Israel. Ele livrou Israel da mão dos midianitas, não é? Ele livrou Israel, livrou a sua casa, a sua família, se tornaram uma família abastada, abençoada e próspera. Não é? Porque esse membro da família, chamado Gideão, foi um homem com muita fé, com muita coragem. Então, muitas das vezes, Deus está apenas à procura de uma pessoa de fé. Muitas das vezes, Deus está procurando apenas um homem e uma mulher de fé. Muitas das vezes, Deus está à procura apenas que alguém na família tome uma atitude de fé. Entendeu? Alguém na família decida agir pela fé, não apenas pela razão. Nós todos somos seres racionais, não é? E dentro da nossa razão compreendemos as nossas limitações, compreendemos as limitações das pessoas que nos podem ajudar, compreendemos as limitações que a própria natureza oferece para nós. O ser humano é uma criatura limitada no seu tempo e no seu espaço. Fora disso, nós não somos nada. Vivemos 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Fora disso, nós não somos ninguém. Entendeu? Somos uma criatura limitada pelo tempo e pelo espaço. Então,
O que acontece, meus amados irmãos? Existem momentos da nossa vida, circunstâncias da vida que nós enfrentamos e haveremos de enfrentar, em que a fé joga um papel fundamental. A minha missão hoje é demonstrar para você como, em algumas situações completamente fora do normal, a fé pode restaurar o equilíbrio. E a situação é tão séria que eu não estou falando só para gente cristã, gente que vai para a igreja, gente que já conhece Jesus, gente que já tem comunhão com o Espírito Santo. Eu estou falando para você, meu amigo, minha irmã, que não conhece a Deus, que nunca foi para uma igreja, para você que não acredita em Deus, que não acredita em pastores, para você que é ateu, para você que não vê razão alguma, não vê influência nenhuma positiva em alguma manifestação de fé. Eu vou desafiar você, tente e prove. E eu vou contar para você a história deste homem Cornélio, que era um homem de fé pagã, não conhecia a Deus, era samaritano, não era judeu, logo não tinha conhecimentos sobre Deus, sobre a sua palavra, como os judeus tinham. Ele morava em uma terra pagã, da qual era originário, mas ele acreditava que havia um Deus no céu, que é um Deus criador de tudo. Como ele chegou a acreditar nisso, a gente não sabe. Simplesmente ele teve uma boa educação, né? E ele foi ensinado, provavelmente, a respeitar Deus, religião. E a Bíblia diz que ele fazia muitas boas obras, era um homem dedicado em doações aos pobres e também era um homem dedicado em oração. Ele fazia jejuns pelo menos 2, 3 vezes na semana. E um dia apareceu-lhe o anjo do Senhor e falou para ele: Cornélio, olha, manda chamar o discípulo Pedro, ele está no lugar tal, na casa do tal, ele vai chegar aqui, ele vai pregar para você e a sua família as palavras que vocês precisam ouvir. Cornélio reuniu seus amigos, sua família inteira, mandou chamar Pedro, contando seus enviados a experiência que ele teve. O apóstolo creu realmente que Deus estava no negócio, e quando ele chegou na casa, pregando a palavra no meio daqueles que eram considerados gentios ou pagãos, o Espírito Santo de Deus já se apressou a batizar com o Espírito Santo aquelas pessoas pagãs, deixando o apóstolo Pedro completamente surpreendido. E quando ele contou aos apóstolos, os apóstolos a princípio não acreditaram, né? Sentiram-se indignados. Tu entraste no meio dos pagãos, comeste com eles, e isto é pecado. Mas quando ele contou a experiência, que por causa da manifestação de fé daquele homem Cornélio, ele fora convidado para estar lá, e quando ele ministrava a mensagem falando sobre Cristo e a salvação que Deus oferece através dele, já eles tinham recebido o batismo com Espírito Santo de Deus. Gente, é uma grandiosa obra que somente Deus pode fazer em momentos como esse. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco já continuamos com a nossa mensagem, vamos ouvir um louvor e então vamos glorificar a Deus. Muito obrigado.